Agora a gente vai falar um pouquinho de um assunto importante, que tem muita gente que já ouviu falar, tem gente que já até acha que recebeu o diagnóstico, não tem certeza, alguns já foram diagnosticados de fato, que é o TDAH, que é o diagnóstico do transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. TDAH, transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, o déficit de atenção e hiperatividade, né, na ordem correta. Embora seja difícil fornecer um número exato sobre a prevalência, porque existe uma falta de estatística muito grande, a gente sabe que é um número muito alto de pessoas que têm TDAH. Tá? Agora, como identificar, quais são as dificuldades que essas pessoas realmente enfrentam e as novidades, inclusive em relação às leis, é que a gente vai entender e conversar agora. E eu recebo o neurologista, Dr. Rubens Weinstein, e a psicopedagoga Alessandra Weinstein. Será que eu falei certo sobre o sobrenome de vocês? Tão chique? Sejam bem-vindos, Dr. Rubens. Obrigada por estar aqui. Obrigado. Doutora Alessandra, muito obrigada. Convidar vocês para sentar, para a gente conversar um pouquinho, então, sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso. Vamos lá. Quem que explica melhor o que é isso? Para o ímpar, né? Para o ímpar. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele tem características específicas, como a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Ele acomete crianças, adolescentes e adultos. Então, quando você citou a importância, é exatamente isso. Porque nós temos muitos adultos que passaram por toda a sua vida sem receber um diagnóstico. Porque a conscientização do TDAH, ela está muito mais em evidência neste momento. Costuma-se dizer que ele está na moda em relação ao diagnóstico, mas na verdade não é isso. Ele está em evidência, melhorou a conscientização e logo nós estamos conseguindo fazer melhor o diagnóstico. Hoje a gente consegue entender o que pode ter acontecido com alguns adultos que de repente não conseguiram concluir seus estudos, não conseguiram se manter em um emprego. Se a gente pensar no histórico, né? Então assim, ele começa lá em 1902, mas sem uma definição clara. Só em 1980, que isso há 43 anos atrás, que foi reconhecido um problema que poderia afetar os adultos. Até 1980, isso era típico das crianças. Exatamente quando em 1980 diz não, isso pode afetar adulto, aí ele se inicia uma procura dos próprios adultos pelo próprio diagnóstico, uma vez que muitas pessoas tinham impactado, não conseguiam trabalhar, não conseguiam estudar, então aí começa todo o movimento. Mas, efetivamente, depois de 94, os critérios foram bem definidos. Então, eu acredito que é uma coisa mais recente e que a ciência foi esclarecendo aos poucos e hoje a gente já tem um esclarecimento muito bom a respeito. O que é muito bom, né? Porque eu imagino o sofrimento de quem tinha TDAH e tinha, por exemplo, um pai, uma mãe, ou um professor, ou um chefe que não compreendia, né? Porque fica parecendo que é falta de atenção porque a pessoa quer, né? Que não consegue tirar uma nota boa na prova porque não estudou. E às vezes a pessoa até tentou estudar e não conseguiu, né? Exato. Porque as famílias, elas acabam sofrendo uma demanda muito grande em relação a esta cobrança social. O impacto na infância, principalmente a hiperatividade, que é mais notável nos meninos, e a desatenção nas meninas, o que é bastante preocupante, porque a menina, sendo desatenta, ela fica quietinha. Então, ela acaba não tendo um diagnóstico na hora exata. E os prejuízos pedagógicos, eles vão se somando, se arrastando, e quando tem uma comorbidade junto com outros quadros,
como a dislexia, por exemplo, essa situação fica alarmante. Na nossa história clínica, é muito comum os pais relatarem um sentimento de culpa imenso sobre a sociedade, principalmente os familiares, julgarem o comportamento daquela criança e dizerem que é por falta de limites familiares. Então, às vezes, você até acaba induzindo algo que não faz sentido, esses pais ficam rígidos em excesso e o pior, não traz resultado, porque não é a rigidez que vai trazer um bom prognóstico para o quadro, né? Agora, você falou aqui desde 94 que esses parâmetros foram definidos, mas mesmo assim ainda é difícil fechar um diagnóstico preciso de TDAH, não é? Exato. Nós temos um problema em neuropsiquiatria, que é a falta de marcador biológico. Diferente, por exemplo, de outras situações, se você pegar um diabetes, você faz um exame de sangue e você vai saber se você tem diabetes ou não. Na neuropsiquiatria, quando a gente diz que o diagnóstico é clínico, ele é baseado em parâmetros. Na verdade, são critérios diagnósticos. Então, muitas vezes, esses critérios têm que ser aplicados durante uma avaliação clínica. No TDAH, a Associação Internacional de TDAH, ela recomenda a avaliação neuropsicológica, porque dentro da avaliação neuropsicológica você tem testes de atenção, de concentração, e aí você consegue ter um diagnóstico com mais propriedade, com mais certeza. Mesmo assim, às vezes, é difícil a população ter acesso a esse tipo de avaliação. Então, o que acontece? Continua havendo uma avaliação clínica que é feita numa consulta com um neurologista, com um psiquiatra, às vezes com um pediatra, ou às vezes com os outros profissionais que são muito importantes no diagnóstico, como, por exemplo, as psicólogas. Agora, uma vez feito o diagnóstico, tem tratamento? Sim. A gente tem, veja, tem uma das pesquisas que foi mais importante em todo o TDAH, que foi publicada no ano 2000, ela dividiu em indivíduos que recebiam orientação, indivíduos que recebiam orientação e terapia, no caso aí a terapia comportamental, e indivíduos que recebiam orientação, terapia e medicação. Então, essas três áreas, elas foram realmente comprovadamente eficazes no tratamento do TDAH. A orientação, a terapia e a medicação. Então, hoje, com isso, você pode ter uma vida absolutamente normal. Perfeito. Eu acho muito bom a gente falar sobre esse assunto porque ainda existe muita dúvida em relação ao TDAH, né? E ainda existem pais que propagam o uso de medicamento sem necessidade, né? Crianças que de repente desenvolveram uma dependência do medicamento, uma medicalização, assim, todo mundo tomando remédio. Então, eu acho muito bom a gente poder falar sobre esse assunto. Então, se for diagnosticado, é importante. Esse tratamento é como um tratamento de depressão, por exemplo? Tem começo, meio e fim ou é para o resto da vida? Depende da condição e desse nível de expressão do TDAH. Há 20 anos atrás, preocupados com esses fatores, nós criamos o Ambulatório de Neurodificuldades na Medicina ABC, em que ele oferece avaliação interdisciplinar, são todas as áreas juntas, porque o que a gente quer evitar, o diagnóstico do falso positivo e do falso negativo. Falar que é, mas não é, e falar que não é, mas é. A partir do momento que tem um diagnóstico preciso, nós fazemos as orientações tanto da necessidade ou não da abordagem medicamentosa, porque existem quadros de TDAH que com as terapias paralelas ele vai caminhar, mas existem expressões do perfil de TDAH que a abordagem medicamentosa ela é de suma importância. E aí, além da terapia cognitiva comportamental, a psicopedagoga, a fonoaudióloga, a psicóloga, por quê? Esses pais, eles possuem muitas preocupações e muitas dúvidas. E, geralmente, o TDAH, ele impacta um prejuízo pedagógico. Na dislexia, por exemplo, o prejuízo é mais a consciência fonológica na desatenção. No TDAH, a desatenção acomete todas as matérias.
Então, o psicopedagogo, a abordagem, ela tem que caminhar. Nós temos pacientes que, por volta ali do ensino médio, às vezes até retiram a medicação frente à melhora, porque a gente pensa na neuroplasticidade, né? Nós temos um cérebro com janelas de oportunidades, mas temos pacientes que durante a vida adulta seguem conosco com a medicação. Tudo é custo-benefício, tudo é alinhar as vantagens e as desvantagens e depende de cada caso, de cada fase da vida. Se nós pensarmos em pandemia, o TDAH foi extremamente comprometido. Pensarmos ele numa tela o tempo todo, o dia todo. Então, são muitos fatores que decidem ou não a presença e a continuidade da medicação. Perfeito. Se um paciente tem TDAH e ele não trata, ele vai exacerbar os sintomas de déficit de atenção, né, hiperatividade, mas ele tem consequências? Olha, isso foi muito estudado. Isso chama-se desfechos negativos. Então, veja, tudo isso absolutamente comprovado, isso no mundo inteiro, em que você vai ter um maior número de acidentes de trânsito, um maior número de faltas no trabalho, na escola, você tem mais divórcio, você tem mais problemas com a lei. Então, assim, os desfechos negativos, eles são muitos para os indivíduos que não tratam o TDAH. E o que parece muitas vezes, né, que a pessoa, por exemplo, é demitida do emprego, fala, eu dei azar. Na verdade, não deu azar. Ela não levou a sério um tratamento que é importante para a qualidade de vida dele e para que ele possa desenrolar suas funções normalmente. A gente falou ainda hoje sobre medo, fobia com uma psiquiatra e eu estava comentando com ela sobre o quanto eu percebo aqui dos nossos telespectadores, das mensagens, que ainda existe muito preconceito, né, de tratar uma doença psiquiátrica. Existe preconceito de tratar do TDAH? Sim. Veja, o que a gente estava comentando, inclusive até comentando com uma pessoa que foi entrevistada, que assim, a medicação para quem precisa não tem problema nenhum. O que se discute, e aí, aliás, entra o termo aí, a medicalização, é pessoas que não precisam e querem tomar a medicação. Então, isso que a Alessandra colocou, o fato de falsos negativos, então a pessoa não tem, mas quer tomar. Quer tomar porque, na verdade, os medicamentos para TDAH podem emagrecer, então a pessoa fala, não, então eu tenho TDAH. E isso é ruim. Agora, do ponto de vista de necessidade, pode tomar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, porque o organismo sente falta daquelas substâncias que causam TDAH, no caso, dopamina e noradrenalina. É diferente de um antidepressivo ou é a mesma classe de medicamento? São psicoestimulantes. Olha, a primeira linha são psicoestimulantes. Na segunda linha tem os E antidepressivos. a gente falou para transtorno de ansiedade, medo, fobia, que era um antidepressivo que ia regular ali os hormônios, né? Os neurotransmissores. E no caso do TDAH, a mesma coisa? É a mesma coisa. Na verdade, assim, é interessante isso porque a categoria farmacológica chama-se antidepressivo. Mas eles têm ações diversas. Então, assim, uma das ações, quando aumenta, por exemplo, a noradrenalina, ele melhora muito a atenção. Então, você pode usar um antidepressivo, no caso principalmente de adultos, que melhoram muito os sinais e sintomas do TDAH. Perfeito. Agora, é um medicamento de tarja preta, né? Diferente dos antidepressivos. Depende. Os psicoestimulantes, sim, Tá. são tarja preta. Os antidepressivos usados no E TDAH... são os que a gente ouve crianças que tomam, né? Eu vejo isso porque eu vejo as mães. Concerta, a Ritalina, Venvance, né? Isso. Sobre esses O que a medicamentos gente que a gente tá nota, falando. quando há o uso da medicação, quando necessária, e faz as terapias, e a gente reavalia essas crianças, esses adolescentes, esses adultos, a qualidade de vida melhora muito. Um marcador para nós de melhora é a linguagem, é a socialização e é o coeficiente intelectual. Então, a gente percebe que eles sobem na qualidade social, na questão da capacidade cognitiva,
Porque se você presta mais atenção, você faz as coisas melhores. Então, isso é notável no ambiente escolar e por isso se torna fundamental que a área clínica visite a escola dessa criança e desse adolescente, esteja próxima desse professor, desse orientador pedagógico, porque precisa alinhar as estratégias de adaptações frente às necessidades e até hoje atendidas pela lei. Então, eu queria até falar sobre isso. Eu vou até mudar o assunto para a gente falar um pouquinho de lei, porque eu já vou deixar uma pergunta aqui no ar. Uma vez medicado, quem é portador de TDAH não está equilibrado em relação à doença? Quer dizer, não perde os prejuízos que a doença causa? Mas aí vocês me respondem já já, tá? Porque eu estou pensando até naquelas crianças que tomam medicamento e de repente fazem prova numa salinha separada, se é necessário. A gente fala sobre isso. É verdade que quem sorri vive mais, doutor? Já que eu estou aqui de frente a um neurologista? Sim, senhora. Toda essa parte da alegria, ela produz uma sensação boa. E até interessante, eu estava escutando de ômega 3, a pesquisa mostrou que a diferença entre o ômega 6, que a gente tem muito grande na alimentação, você precisa suplementar com 3 mesmo, para poder fazer o equilíbrio. Então, na verdade, a gente indica o ômega 3, inclusive para todo o desenvolvimento da criança. Isso é importantíssimo, fazer a suplementação com o ômega 3, e aí é importante o seguinte, não usar uma suplementação com todos os ômegas, porque o que aconteceu foi a defasagem do 3 em relação ao 6, o 9 e tal. Então, assim, precisa suplementar só com o 3 mesmo. Olha que bom, a gente vai aprendendo aqui sem parar, gente, isso é maravilhoso. Mas aí eu deixei uma pergunta no ar, né? Uma vez que a criança ou o adulto está medicada, essa criança não tem mais os sintomas do TDAH? Ela está equivalente a uma criança que não tem TDAH? Sensacional essa abordagem, porque na realidade a medicação ela atua dentro do tempo da sua ação. Então, por exemplo, no final do dia, a criança já tem novamente os sinais, os sintomas apontados. Existem famílias que não dão a medicação de final de semana ou não dão no período que a criança não está na escola. E isso é uma reflexão que a gente faz frequentemente, porque na parte da tarde a criança precisa estudar, precisa fazer lição de casa, vai na natação, vai no judô, uma série de atividades. E ela também precisa de concentração, né? Desse controle inibitório, que é a função executiva. Quando a gente pensa numa criança que já tem um laudo e que a gente trabalha com a escola as adaptações e as flexibilizações, nós vamos pedir tempo de prova maior, é fundamental no quadro principalmente de desatenção. No quadro de agitação e desatenção combinado, uma sala à parte, às vezes até ter um ledor de prova para essa criança, se ela tiver uma comorbidade com a dislexia, é fundamental. E existem pacientes nossos com TDAH extremamente inteligentes, mas que para registrar eles são econômicos, principalmente no final do dia, quando a medicação, no caso desses medicados, atua com um pouco menos de ação. Então, uma retomada oral do conteúdo da prova, depois de corrigir, também é extremamente bem-vinda. Então, assim, a criança, o adolescente, o adulto, ele não vai deixar de ser quem ele é. Então, mesmo com a medicação e com as terapias, alguns sinais vão estar presentes no indivíduo. Ele não vai ficar zerado, ele não vai ficar 100%. Até porque aquilo já faz parte da vida dele, né? Ele se encontra com tudo aquilo. Então, eu penso que depende do impacto. Existem crianças nossas que não têm a sala separada, não têm adaptação de prova, não têm ledor, não têm complementação oral, porque elas não têm um prejuízo no impacto pedagógico, elas têm um prejuízo no impacto social. Então, isso é de caso para caso. Nossa, é complexa essa situação, né? Porque às vezes a criança se sente, especial, entre 1000 aspas, e cada um vai receber isso de uma certa forma, e talvez seja nocivo, né? Quando, por exemplo, ela tem uma impulsividade
de impacto social, de brigar com um amigo, de responder uma professora, né? Ela se sente talvez privilegiada por fazer prova numa sala diferente. Nossa, é bem complicado isso. O que precisa também ficar bem claro é o seguinte, existem níveis, né, de TDAH. Então, na verdade, você tem um quadro que é leve, um quadro que é moderado e um quadro que é grave. Então, dentro desses níveis de TDAH, o TDAH não é igual, ele não se manifesta igualmente. Então, assim, alguns indivíduos vão ficar, como você disse, zerados. Eles vão ficar zerados. Agora, outros não. Então, assim, vai depender muito de o caso a caso para a gente ver, assim, o que está sendo feito no sentido de estabilizar. Agora, a lei é para todos, independente de cada caso ser um caso. Exato. Vocês, como profissionais dessa área, né, especialistas em TDAH, porque o TDAH agora entrou para essa questão até do colar do girassol, né, que identifica deficiências que não são facilmente observadas, né? O TDAH ele tem uma lei específica que foi assinada em 30 de novembro de 2021, que é do TDAH, da dislexia e de outros transtornos de aprendizagem. O que essa lei ela celebra, né? Porque desde 2008 que nós estamos aguardando por essa assinatura. É a identificação precoce, a capacitação dos professores, a área de saúde e de educação se comunicarem e gerarem oportunidade de diagnóstico, de intervenção. A lei do TDAH, 14.254/21, ela celebra as necessidades deste olhar inclusivo, porque o TDAH ele é um transtorno, ele não é uma deficiência. Então, ele está dentro da visão inclusiva. Quando a gente pensa na lei atual, a 13.146, que foi agora artigo 2 da semana passada, que é da LBI, que fala sobre o cordão do girassol, aí a gente precisa de um pouquinho mais de cautela, porque ela fala das deficiências ocultas. Então, ela não especifica quais são essas deficiências ocultas. Então, para nós que convivemos com a neurodiversidade, se nós pensarmos uma criança cadeirante, uma criança com deficiência visual, ela não é uma deficiência oculta. Enquanto que a surdez, o TEA, o transtorno do espectro autista, e as deficiências intelectuais são deficiências ocultas. É aquela que, de repente, a gente vai sofrer um constrangimento, porque o outro não nos entende, nós não entendemos o outro. Então, este colar, ele tem como objetivo principal a empatia, o pertencimento. No caso do TDAH, até emprestando a fala do Dr. Rubens, depende do nível. Então, o TDAH, quando ele está, por exemplo, numa situação social, ele não necessariamente precisa de um colar. Vai depender muito das comorbidades que o TDAH tenha e em que condições ele está. Mas o colar também é uma escolha, né? A pessoa quer usar ou Exato. O que tem acontecido, assim, a lei ela não está especificando, né? Porém, isso vai depender da interpretação que é feita num local, numa cidade, no município, enfim. Vai depender do local, como que ele vai interpretar a lei. Nós estivemos agora no Parque da Mônica, né, por conta da Semana do TDAH, e lá, dependendo do nível do TDAH, eles forneciam, sim, o colar do girassol, para que aquela criança super agitada não tivesse que enfrentar uma fila muito grande e tumultuar todo o ambiente. Eu acho até que também no traquejo ali dos monitores em relação à impulsividade deles, em algumas Eles têm todo um treinamento, né? Bom, eu particularmente, eu acho que tudo é ganho. Eu acho que a gente precisa de um olhar atencioso, de um olhar carinhoso e empático para todas as pessoas. Isso, é o pertencimento. Eu acho que o tanto que as gerações anteriores, inclusive a nossa, sofreu por não ter esse diagnóstico, por não ter essa compreensão, agora merece, né, que seja feito essa reparação e que a gente tenha esse olhar. E agora nós temos a personagem Débora, que foi lançada agora, uma iniciativa da Acelera Pharma com o grupo Maurício de Souza Produções. Ela chama Débora, essa fofura encantadora
Nós estivemos... A Débora, ela é uma personagem com TDAH? É uma personagem com TDAH, com cabelinho ruivo. Ela é sensacional. Ai, que Ela traz toda uma narrativa dos sinais, dos sintomas, de como ela se sente, das comorbidades. Nós estivemos na CPTM fazendo o Esse programa lançamento que tá e no atrás. Parque da Mônica. Gente, que incrível. Olha, esse é um assunto que, assim, eu acho que a gente hoje deu uma introduzida, mas eu vou pedir para que vocês voltem pra gente conversar mais, porque eu acho que é um assunto que merece muita atenção, muito respeito, muito carinho. Então, Ótimo. vou aguardá-los, tá? Cláudia, esse é pra você. Eu amei, porque eu quero ler já, eu já tô curiosa. vai Porque, ó, amar. eu não falo pra vocês, eu tava exatamente assim, gente. O que eu tinha mesmo que falar? Eu tava assim, vou explicar já já. Passei por isso aqui, ó. Doutora Alessandra, doutor Rubens, muito obrigada. Eles estão no nea.inter.fmabc e também o dislexia.tdah.gabcd, tá? Tá aí no vídeo. Qualquer dúvida, você pode mandar um WhatsApp pro 119 5226 2002. 119 5226 2002. Muito obrigada pelo bate-papo e até a próxima. Obrigado. Obrigada. Tchau, doutora. Obrigada, viu, Muito pela obrigada. atenção. Ai,